Bom dia, meninos. E aí? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Beleza, senhor? Tudo ótimo. Vamos levando, né? Aí nessa. Nós estávamos vendo uma aula sobre período entre guerras, não era? Esse período entre guerras é o capítulo 1, unidade 3, livro 1. Então, nós já falamos da Revolução Russa, depois nós falamos sobre a crise de 29, né? Vocês se lembram que a crise de 29 foi uma crise do sistema capitalista, né? Começa a quebra da Bolsa de Valores e tal. Falamos sobre nazismo, fascismo, sim ou não? Estão me escutando? Hein? Sim. Pois é, aí falamos sobre isso, não falamos? Sobre a nazismo, fascismo. Tchan. Aí vamos aqui. Vocês estão com o livro na mão? Estão com a apostila na mão? Estão com a apostila na mão? Não? Tá bom. Então, com a ascensão do nazismo, né? Então Hitler ele começa a ele rompeu com o Tratado de Versalhes, ele deu início à corrida expansionista, ele começa a invadir outros territórios e tal. E os países Inglaterra e França convocaram um congresso, uma reunião, para dizer que Hitler não poderia mais continuar expandindo os territórios, né? Então, isso já em 1933, quando ele chegou ao poder. No Brasil vai estar acontecendo, anota aí, põe assim, ó, a Era Vargas. Então, escreve o título, a Era Vargas. A Era Vargas. Por que a gente chama de a Era Vargas? Porque quando Getúlio Vargas chegou ao poder no Brasil, ele ficou diretão no poder por um período de 15 anos. Então, ele chegou ao poder em 1930 e ficou no poder até 1945. Então, ele chegou no poder em 30 e ficou no poder até 1945. Né? Como é que Getúlio Vargas chegou ao poder? Então, Getúlio Vargas chegou ao poder, a sua ascensão tem a ver com a crise de 29. É o seguinte, 1926 a 1930, quem governava o Brasil era o Washington Luiz. Então, quem governava o Brasil era Washington Luiz. Quando chegou no final do mandato de Washington Luiz, deveria acontecer as eleições, e você sabe que na época do governo de Washington Luiz, vigorava no Brasil a chamada
política do café com leite. O que era a política do o que era a política do café com leite? Era a alternância na presidência da República entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Então era assim, ó, a cada 4 anos o candidato ou era de Minas ou era de São Porra, Paulo. cara. Então eles se alternavam na presidência da República. Beleza. Quando o Washington Luiz ele era de São Paulo. Se ele era de São Paulo, o seu sucessor tinha que ser da onde? O seu sucessor tinha que ser de Minas Gerais. E você sabe que escolhia o sucessor e esse cara ganhava as eleições de qualquer maneira. Nessa época, as eleições eram altamente fraudulentas e o voto, como é que era o voto? O voto, ele era um voto de cabresto. Por que que ele é conhecido como voto de cabresto? Porque ele era um voto aberto, voto aberto. Então a pessoa, ela declarava o voto dela, todo mundo sabia em quem você tinha votado. Então o seu voto ele era controlado. Aí o candidato que ia suceder o Washington Luiz já tinha sido escolhido, que era um cara chamado Antônio Carlos, lá de Minas Gerais. Beleza. Só que aí chegou no final do ano de 1929, aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa quebra da Bolsa ela afetou todo o mundo capitalista e, inclusive, afeta profundamente o Brasil. Vocês se lembram que o Brasil, em 1929, vivia quase que exclusivamente das exportações de quê? De café. Então, o Brasil vivia muito em função das exportações de café. E 50% do café brasileiro era exportado para os Estados Unidos. Ora, se os Estados Unidos quebrou, se houve a quebra da Bolsa, vai continuar comprando café? Não. Então, isso aí afetou a economia. O Washington Luiz, então ele foi pressionado pelo país do café para que fosse escolhido um candidato de São Paulo mesmo, um candidato de São Paulo mesmo, porque os barões do café temiam que o candidato de outro estado não iria beneficiá-los como eles queriam. Aí o Washington Luiz pressionado e tal, ele chama o Júlio Prestes, chamou Júlio para a sua sucessão. Ao fazer isso, ele provocou o quê? Ele provocou a ruptura da política do café com leite. Então, a política do café com leite se rompeu. Como então, se juntou com o Estado e formaram a Aliança Liberal. Foi formada a Aliança Liberal. Então, a Aliança Liberal foi formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, o Partido Democrático Paulista e os tenentes. Então, eles formaram a Aliança Liberal e lançaram como candidato Getúlio Vargas. Então, está entendendo? Ó, a crise de 29, ela se reflete profundamente no Brasil, levando a que acontecesse a ruptura da política do café com leite. A ruptura foi porque o candidato que era para ser sucessor de Washington Luiz, o Antônio Carlos, foi preterido, foi deixado de lado. E eles chamaram, então, para ser sucessor do Washington Luiz, o Júlio Prestes. Isso provoca a ruptura da política do café com leite, com a formação da Aliança Liberal por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e Partido Democrático Paulista. Eles lançam como candidato Getúlio Vargas. Então vai acontecer a eleição entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Nessa eleição, nós tivemos a vitória do Júlio Prestes. Então, o Júlio Prestes ganhou a eleição. Beleza. Ganhou a eleição, Getúlio Vargas foi derrotado. Então, normal seria o Júlio Prestes tomar posse. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Começaram a haver várias acusações de fraude
várias acusações de que o Júlio Prestes só ganhou as eleições porque fraudou. E aí os militares que apoiavam Getúlio Vargas vão depor o presidente. Então, em 1930, vai haver a deposição do presidente. Então, quem é que foi deposto? Quem foi deposto foi Washington Luiz. Então, Washington Luiz foi deposto, certo? Washington Luiz foi deposto e um mês depois, esses militares entregam a presidência para Getúlio Vargas. Então, o que você tem que se lembrar? Getúlio Vargas, apesar de não ter ganho a eleição, certo? Ele chegou à presidência. Júlio Prestes ganhou, mas não chegou à presidência coisa nenhuma, entendeu? Então, quem chegou à presidência foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chega à presidência em 1930, né? Novembro de 1930, ficando de 1930 até 1945. Por isso que nós chamamos de a Era Vargas. Então, a Era Vargas é um período que vai de 1930 a 1945, né? Ou seja, ele vai ficar durante 15 anos na presidência da República, né? Vai ficar durante 15 anos na presidência da República. Como são 15 anos, nós pegamos esses 15 anos e dividimos. Nós dividimos, né? Então, vocês estão anotando aí? Anota aí. 1930 a 1945, a Era Vargas. É o título da aula. 1930 a 1945, a Era Vargas. Certo. 1930 a 1934, governo provisório. 1930 a 1934, governo provisório. Aí você põe na frente assim, características. Então, 1930 a 34, governo provisório. Na frente, características. Bom, aí eu pergunto para vocês, por que esse período inicial da Era Vargas é chamado de governo provisório? Por que governo provisório? Pelo seguinte, porque, primeiro, ele chegou à presidência, ele ganhou as eleições? Não. Ele não ganhou as eleições. Ele chegou à presidência a partir de um golpe onde houve a deposição do Washington Luiz. Beleza. Nesse período também, ele governou o Brasil de 30 até 34 sem que o país tivesse uma Constituição. Então, o país não tinha uma Constituição. Então se eu perguntar para vocês, como se chamou o primeiro período da Era Vargas? Governo provisório, né? Por que governo provisório? Porque ele chegou à presidência através de um golpe. Ele não ganhou as eleições, ele não foi vitorioso nas eleições. Quem havia ganho a eleição era Júlio Prestes, né? Outra coisa, durante esse período ele governou o Brasil sem que o Brasil tivesse uma Constituição. Que o Brasil tivesse uma Constituição. Beleza. Que mais? Bom, logo ao chegar à presidência, Getúlio Vargas se deparou com uma crise econômica sem precedentes, né? O país estava vivendo uma crise econômica seríssima. Principalmente por quê? Porque vocês se lembram que nós vivíamos em função do café. E o café simplesmente não tinha para quem vender, havia um enorme excedente, tinha café demais, e ele então teve que tomar uma atitude drástica, teve que tomar uma atitude radical em relação ao café. O que ele mandou fazer com o café? O que ele mandou fazer com o excedente? Ele mandou simplesmente queimar os enormes estoques de café. Ele mandou queimar os enormes estoques de café na tentativa de que houvesse uma valorização novamente do produto, que o café voltasse a ter algum valor, não estava valendo nada, né? Então, chegou ao ponto que ele mandou proibir que as pessoas plantassem novos pés de café. É proibido, né? Isso tudo tentando valorizar o produto que era o nosso principal produto de exportação, beleza. Além disso,
ele vai ter a intenção de diversificar nossa economia. Diversificar nossa economia porque ele achava que o Brasil não poderia continuar tão dependente do café. Então, ele começa a incentivar a nossa industrialização. Então, Getúlio Vargas foi um presidente que incentivou a nossa industrialização. Tá? Outra coisa, foi ele quem colocou em prática as primeiras leis trabalhistas. Então, as primeiras leis trabalhistas no Brasil foram colocadas em prática no governo de Getúlio Vargas, né? Foram colocadas em prática no governo de Getúlio Vargas. Quais foram essas primeiras leis trabalhistas, né? Por exemplo, as 8 horas diárias de trabalho, né? As 8 horas diárias de trabalho. Então, até 1930, você não tinha nada regulamentado sobre quantas horas você deveria trabalhar. Então, você trabalhava 10, 12, 14 horas e se quiser. A gente costuma dizer que até 1930 você tinha a hora para entrar na fábrica, você não tinha hora para sair. Então, Getúlio Vargas foi quem regulamentou as 8 horas diárias de trabalho. Getúlio Vargas foi quem criou a carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho é aquele documentozinho com a capa azul, né? A carteira de trabalho ela serve para quê? Carteira de trabalho é a mesma coisa que o seu histórico escolar. Ah, quando você faz o primeiro grau, o segundo grau, o ensino médio, né, e tal, você recebe o seu histórico daquilo das notas, daquilo que você cumpriu e tal. Então, a carteira de trabalho, quando você começa a trabalhar, é onde se registra quando começa a sua vida profissional, né? Então, você foi contratado no dia tal, ano tal, dia tal, mês tal, ano tal. Você vai receber um salário tal, né? E aí, quando você entra de férias, quando você adoece, né? Tudo que acontece na sua vida profissional vai estar registrado na sua carteira de trabalho, né? Você vai ter a carteira de trabalho. Então, Getúlio Vargas foi quem criou esse documento, a carteira de trabalho. Tanto que a carteira de trabalho número 1 no Brasil é de Getúlio Vargas. Bom, outra coisa, ele criou também a licença maternidade. Então, o que vem a ser a licença maternidade? Então, a mulher, quando ela está grávida, ela vai dar à luz, né? Ela tem uma licença maternidade. A licença maternidade, inicialmente, ela tinha uma duração de 90 dias, né? Então, quando a mulher dava à luz, ela tinha 90 dias de licença maternidade. Na atualidade, a licença maternidade ela passou a ser de 120 dias, né? Ele também criou as férias remuneradas. Não é que o trabalhador não tivesse férias, mas quando ele entrava de férias, ele não recebia nada. Não recebia nada. Então, ele cria as férias remuneradas, certo? Então, o trabalhador, ele passa a entrar de férias e ele recebe durante as férias. Então, essas leis trabalhistas foram criadas durante a Getúlio Vargas, né, durante esse governo provisório. Mais tarde, em 1940, ele criou também o salário mínimo, né? O salário mínimo é o menor salário a ser pago ao trabalhador que trabalha 8 horas, né? Então, se você trabalhar 8 horas, o menor salário que você vai ganhar é o salário mínimo. Agora, essas leis trabalhistas, quando Getúlio Vargas criou, elas vão ser leis restritas, elas vão ser exclusivas para o trabalhador urbano, entendeu? Então, elas não atingiam o trabalhador rural, certo? Então, elas não serviam para o trabalhador rural. Elas atingiam apenas o trabalhador urbano. Ele tinha interesse em trazer para apoiá-lo o trabalhador urbano. Ele não tinha interesse em ter não, em atingir, em apoiar o trabalhador rural, porque o trabalhador rural ele era manipulado, ele era controlado pelos coronéis. Então, não tinha interesse. Ele vai receber e vai buscar o apoio do trabalhador urbano, tanto que ele passa a ser conhecido como pai dos pobres e tal.
Bom, isso está acontecendo durante o governo provisório. Agora, durante o governo provisório, nós vamos ter também a revolta, um movimento contra o governo de Getúlio Vargas, em 1932. Ora, aí eu pergunto para vocês, qual foi o estado que ficou insatisfeito, que ficou descontente com o governo Vargas? Foi o estado de São Paulo. São Paulo estava insatisfeito e em 1932 aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo. 1932 aconteceu a revolta do estado de São Paulo contra o governo federal, conhecida como Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Nesse movimento, que vai acontecer, os paulistas foram derrotados, mas politicamente conseguiram forçar Getúlio Vargas a convocar uma Assembleia Constituinte. Então, nós paramos por aqui. Na nossa próxima aula, nós continuaremos falando sobre a Era Vargas. Alô? Um abraço. Tchau. Até mais, meninos.